agora na Interativa. O rock and roll toma conta. Os clássicos, as bandas regionais em destaque e a agenda do rock em toda a região. Muita energia e curiosidades do rock. Interrock. Apresentação: Léo Pieroni. Olá pessoal, sabadão e hoje é dia de rock and roll aqui na Interativa FM. O nosso programa Interrock, são 2 horas levando o melhor do rock and roll para você que é apaixonado pelo velho e bom rock and roll. Hoje um programa totalmente diferente, um programa especial 1985 Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio do mundo que aconteceu aqui no Brasil em 1985, e hoje levaremos para você um pouco do que foi a emoção desse evento que marcou a história, que impulsionou o rock and roll no Brasil e no mundo, né? Levando o Brasil aí a um patamar muito mais elevado de música, de eventos, né? Provando que nós poderíamos fazer um evento como foi esse evento em 1985. Então fique com a gente até as 10 horas da noite, que a gente vai tocar muita música boa e também, lógico, falar um pouco de como foi, conteúdo bacana, curiosidades, acontecimentos, quais bandas tocaram, as músicas que fizeram mais sucesso na época, né? Apresentações que ficaram marcantes, que se tornaram o ícone, né, do Rock in Rio de 1985. Então muito acontecimento para você entender um pouco de como foi esse evento, que sem dúvida nenhuma foi um evento maravilhoso e que marcou a história do rock and roll no Brasil e no mundo. Bandas como Queen, AC/DC, Iron Maiden, Rod Stewart, Ozzy Osbourne, Scorpion, Yes, essas e muitas outras bandas fizeram o palco do Rock in Rio em 1985 estremecer e a galera ir à loucura. O Rock in Rio, que depois de 85 veio pro Brasil em 91, depois ficou 10 anos sem ter o Rock in Rio no Brasil, depois em 2001, 2011, 2013, 2015, 17, 22 e 24. Esse de 24 foi bem polêmico, né, para os amantes do rock and roll. Ficou essa imagem de que se perdeu um pouco da sua essência, da sua história. Aliás, né, os Rock in Rios aí, os últimos, deixou essa imagem, mas não deixa de ser um evento grandioso e gigantesco aí, mundial, né, de fama mundial. Aliás, tivemos Rock in Rio também em Portugal, Espanha, Estados Unidos, Argentina, China, Bélgica, França. Esse evento, sem dúvida nenhuma, ganhou aí patamares mundiais aí, fazendo sucesso por onde passou. A performance do Queen, liderada por Freddie Mercury, é frequentemente lembrada como uma das mais icônicas da história do festival. O show foi épico, com o público brasileiro encantado pela energia e carisma de Freddie. A plateia de 250 mil pessoas cantou junto à música We Are The Champions, Radio Gaga, Bohemia Rhapsody, e em seu inconfundível estilo cativou o público com sua presença de palco. Gente, sem dúvida nenhuma ficou famosíssima essa presença, né, de palco de Freddie Mercury, e realmente foi uma marca histórica, né? Até hoje roda por aí em vídeos, né, a sua performance, e o coro brasileiro, ele se impressionou com a quantidade de pessoas cantando do outro lado do planeta suas músicas num coro só, e isso realmente mexeu com Freddie Mercury e toda a banda Queen. Em 1985, o Brasil vivia um momento de transição política e cultural. O país estava se afastando do regime militar e o rock, que sempre foi uma poderosa voz de contestação, se tornava ainda mais popular. Foi nesse cenário que o empresário Roberto Medina idealizou o Festival Rock in Rio, com o objetivo de levar grandes nomes do rock mundial para o Brasil. A ideia era ambiciosa e para muitos parecia impossível. O Rock in Rio seria um evento de proporções gigantescas, com shows ao vivo e o público estimado em 1,5 milhão de pessoas. Ao longo de 10 dias, e a promessa de reunir algumas das maiores bandas da época não demorou muito, e o que se tornasse, na verdade, a revolução musical. A performance do Queen, como já falamos, liderada por Freddie Mercury, é frequentemente lembrada como uma das mais icônicas da história do festival. O show foi épico, com um público brasileiro encantado, né, pela energia, carisma de Freddie Mercury, a uma plateia de mais de 250 mil pessoas, gente. Realmente deve ter sido sensacional. Quem teve lá, com certeza, marcou um pouco da época, né? Fez história no rock and roll, né? No cenário do rock and roll. O palco do Rock in Rio foi considerado o maior palco de shows do mundo na época. Ele tinha 50 metros de largura, 35 metros de altura
e 10 metros de profundidade. Algo realmente impressionante para a época. Tina Turner, em sua performance fenomenal, foi uma das mais aplaudidas pela crítica e pelo público. Sem dúvida nenhuma, né? Imagina, Tina Turner cantando a música que depois veio a ser até tema do Ayrton Senna, né? Tina Turner mexeu muito com a gente com essa música. E sem dúvida nenhuma deve ter sido uma apresentação maravilhosa da Tina Turner, que sem dúvida marcou muito a história do Rock in Rio de 1985. Interrock Agenda. Olá pessoal, estamos de volta e agora com a nossa Agenda Interrock. Você de Avaré e toda a região que quer anunciar o seu evento, quer anunciar o seu show, mande pra gente a data, onde será, quem vai tocar e a gente vai fortalecer para você o cenário rock and roll em toda a Avaré e região. O cenário que vem crescendo, né? Hoje a gente tem aí diversas possibilidades durante a semana, final de semana, sempre tem algum lugar rolando um rock and roll pra gente curtir. Então vamos falar um pouco aqui da agenda na Mercearia Benjamin, domingo, agora, amanhã, né, dia 22, a banda Cavalo de Aço estará tocando lá no domingão na Mercearia Benjamin. No dia 23, segunda-feira, ó, segundou e rock and roll. O Vitinho vai estar se apresentando lá também na Mercearia Benjamin. Você que quer curtir o som do nosso amigo Vitinho, sem dúvida nenhuma, segunda-feira, para começar a semana com o pé direito, é só colar lá. Quinta-feira, dia 26, ó, depois do Natal, quem disse que não tem rock and roll no Benjamin? Tem sim. O Gutão vai estar apresentando lá o melhor do rock and roll. E no dia 27, Samuel Castilho, nosso amigo Samuel Castilho, estará lá na Mercearia Benjamin no dia 27. Também aqui a agenda do Vitinho. Ó, no dia 23, como acabei de dizer, ele vai estar na Mercearia Benjamin. E no dia 27 no Bar do Hélio. O Bar do Hélio, o Bar Raiz. Esse bar, quando eu tinha 15 anos de idade, eu ia lá chupar sorvete. Era Sorveteria do Hélio. Agora é o Bar do Hélio. Legal, bacana, que você também no dia 27 vai poder curtir um rock and roll lá com o Vitinho. E você de Fartura, gente, Fartura aí, região, não pode perder a oportunidade no Clube da Esquina em Fartura em ouvir o nosso amigo Vitinho, nosso amigo, na verdade, que é um gigante do rock and roll, manja muito. Então você de Fartura, toda a região, não pode perder esse nosso brother tocando o melhor do rock and roll para vocês aí de Fartura. Ó, dia 29, para fechar o ano com chave de ouro, dia 29 no Palácio Garibaldi, o show de Dino Fonseca, gente. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí no YouTube e veja que maravilha que é esse show. A qualidade desses caras é monstruosa. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Para fechar o ano, dia 29. E o The Town, gente, tá? Oficial, The Town agora, do dia 6 ao dia 14 de setembro, vai acontecer, voltando para Interlagos, né? Que o ano passado não foi em Interlagos, agora voltando depois de 2 anos, The Town, gente. Bandas realmente aí do cenário mundial. Alguma delas, ó, Green Day, Sex Pistols com Frank Carter, Bruce Dickinson e Capital Inicial. Isso e muito mais. Reserve essa data aí, dia 6 e 14 de setembro de 2025, The Town. Lembrando que a gente tá em meio a o primeiro Rock in Rio do mundo, o Rock in Rio de 1985, tentando levar para vocês um pouco do que foi a emoção, do que foi as performances das bandas que tocaram, conteúdo e curiosidade sobre o primeiro Rock in Rio do mundo, o Rock in Rio que colocou o Brasil no cenário do rock and roll mundial. E sem dúvida nenhuma não ficou de fora Ozzy Osbourne e a banda Black Sabbath. O príncipe das trevas, Ozzy Osbourne, não deixou por menos e fez um show memorável com sua performance ao lado da banda Black Sabbath. Embora a performance de Ozzy tenha sido marcada por uma irreverência e atitude, o show também refletiu o peso e a grandiosidade do rock clássico. O público ficou completamente envolvido por sua presença de palco única e a energia foi contagiante durante toda a sua apresentação. Um momento marcante em que Ozzy Osbourne desceu do palco para interagir com o público, levando a galera a loucura, gente. Realmente, a gente pesquisa aí no YouTube essa cena e é maravilhoso. O cara é doido, né, meu? Ele que ficou famoso por morder um morcego numa apresentação, depois de alguns anos atrás, ele teve no Brasil, deu uma reportagem pro Fantástico, né? Se eu não me engano, foi Zeca Camargo que
entrevistou e falou um pouco sobre isso. Ele se explicou do que aconteceu. Ele disse que nem sabia que realmente o bicho estava vivo, mas arrancou a cabeça do bicho no meio de um show. E isso um pouco que manchou a sua imagem, né, perante aos defensores aí dos animais. Lógico, o povo ficou doido, mas a galera que realmente curte ficou maluco, né? E por isso e por outras apresentações, por outras coisas aí que ele foi conhecido como o príncipe das trevas. Realmente ele tem uma aparência assim meio estranha, mas toca muito, cara. Eu adoro o som de Ozzy Osbourne. É verdade que 10 dias de apresentação é difícil colocar em 2 horas de programa, mas a gente tentou ser cuidadoso e levar realmente somente aquilo que foi a nata, né, do rock and roll. Alguma coisa deve ter ficado de fora, sem dúvida nenhuma, porque não temos tempo para tocar tudo que queríamos, né, tudo que gostaríamos, tudo que merecia estar aqui, mas a gente foi cuidadoso, escolhendo aí somente as melhores músicas, né, bandas, apresentações icônicas, né, de bandas aí gigantescas, né, no cenário do rock and roll mundial. O Rock in Rio de 1985 que elevou o patamar do Brasil, né, no cenário rock and roll no Brasil, puxou muitas bandas. Tivemos também muitas bandas nacionais tocando no Rock in Rio, né? Mas aqui como não deu muito tempo, a gente acabou colocando somente aí as bandas pica mesmo, gente, só mesmo coisa de muita qualidade. A banda alemã Scorpion, conhecida por seu rock melódico e poderoso, também se apresentou com um show que marcou a história do festival. O público se entregou aos hits da banda Scorpion, levando a galera realmente à loucura. A atmosfera que foi criada de união entre os fãs brasileiros e a banda internacional Scorpion foi algo assim que realmente marcou todos os artistas, né, os cantores, os músicos da banda Scorpion. E sem dúvida nenhuma, gente, esse show foi maravilhoso, porque eu acabei pesquisando, fiz a pesquisa aqui para trazer para vocês o programa, e eu gosto muito de Scorpion, gente. Como foi bacana você ver uma plateia, um mar de gente cantando as músicas icônicas do Scorpion a uma única só voz. É realmente de arrepiar. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Interrock aqui na Interativa FM e, como diz o velho ditado, tudo que é bom dura pouco, né? No caso aqui durou 2 horas. 2 horas de muita qualidade, de muito rock and roll. Gostaria de agradecer vocês por estarem com a gente, né? Lembrando que todo sábado das 20 às 22 horas nós temos o compromisso de levar o melhor rock and roll para você, ouvinte da Interativa FM. E você de estar com a gente aqui curtindo essas 2 horas maravilhosas de um melhor do rock and roll. Lembrando que esse programa, né, esse espaço da Interativa é o único espaço na região voltado para o rock and roll, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse momento junto com vocês. E também queria agradecer a Interativa por abrir esse espaço para nós que somos amantes do rock and roll. Mas chegamos ao fim, lógico que vai ter a saideira ainda. O programa que vem teremos 2 grandes amigos, né, que ajudando, né, apresentando o programa com a gente, o Vitinho e também o Tom da Fara, né, tatuador que faz parte da SOBR e também toca na banda Dom Ramon, nosso amigo, e que curte muito rock and roll, e vai estar aqui com a gente levando para vocês o melhor só classiqueira do rock and roll mundial. Então fiquem com Deus, um ótimo final de semana, um abraço para todos, muito obrigado por estarem com a gente até aqui, e lembrando que sábado que vem tem mais, das 20 às 22 horas, o nosso compromisso, como eu já disse, é de levar a vocês o melhor rock and roll mundial. Bora, bom final de semana, um beijo, fiquem com Deus. Interrock Interativa.